Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à correção do nosso segundo simulado. Me diga como é que você está se saindo nos simulados. Está respeitando o meu pedido? Seguindo a minha sugestão de só fazer o simulado depois de estudar os temas para não se sentir frustrado? Isso é importante, tá? Lembre-se que ninguém sabe o que nunca viu, especialmente porque esperamos uma cobrança de literalidade de textos internacionais. E se você nunca estudou o texto, como é que você vai acertar a questão? Não dá, né? Então, primeiro estude com tranquilidade. Se tiver que deixar para fazer os simulados mais para frente, ok, não tem problema. O importante é que eles sirvam de fato para medir o seu desempenho na matéria, para corrigir uma eventual falha, para te mostrar aquilo que você precisa dar mais atenção, alguma leitura que precise reforçar, tá? Não é para gerar ansiedade, é para gerar alegria, é para vocês perceberem, né, o quanto evoluíram na matéria. Então, por favor, fiquem tranquilos, tá bom? E eu não gosto que vocês façam sem estudar, porque desperdiçam um simulado, não é? Tem maior trabalho para elaborar essas questões, então o ideal é que vocês façam depois de estudar os temas, e eu já coloco aqui para vocês quais são os temas que são abordados em cada um deles, né? Lembrando que passaremos por todos os tópicos do edital. Reforço aqui o nosso canal gratuito no Telegram. Chegaremos a 50 dicas em áudio, tudo gratuito, gravo também com muito carinho. Estou pegando tópicos importantes da matéria que vão ajudar nessa revisão, tem apostas de questões discursivas e, da mesma forma, os vídeos lá no YouTube. Alguns, inclusive, com trechinhos de aula da mentoria, dicas que eu gravo especialmente para a prova de São Paulo. Coloquei lá ontem definição de minorias e grupos vulneráveis, que já caiu numa prova objetiva, pode aparecer numa discursiva, na prova oral. Então, eu sei que vocês têm muita coisa para estudar, mas separem aí um tempinho. Hoje fiquei muito feliz com o comentário da Raquel, ela postou lá que ela toma café todos os dias assistindo os meus vídeos. Fiquei muito feliz, viu, Raquel? E gosto muito que vocês aproveitem isso, porque já imaginaram se tiver uma questão da prova que está numa dica gratuita, era só ir lá assistir ou ouvir a dica e você não fez isso? Não dá, né? Não podemos perder questão assim. Então, vamos para a nossa primeira questão. O assunto aqui é direitos humanos das minorias e grupos vulneráveis, especialmente de mulheres. O edital de vocês ressaltou a 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, que aconteceu na China, nós veremos aqui, e a declaração e programa de ação que foi resultante dessa conferência. Achei importante mencionar as conferências anteriores, porque pode ser uma pegadinha, né? Trocar isso, falar de outro ano, de outros locais, e ressaltar alguns pontos importantes do que foi discutido, em relação ao que foi discutido nessa conferência, ao que consta nessa declaração, nesse programa de ação, tá? Então, essa questão, para quem quiser acompanhar aí na apostila, é o capítulo 10, que tem essa parte dos... Aliás, me perdoem, o capítulo 9, é a primeira parte dos direitos das minorias e grupos vulneráveis. Então, sobre a 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, é correto afirmar exceto, ou seja, queremos a incorreta. Letra A. Define o conceito de gênero para a agenda internacional, empoderamento das mulheres e transversalidade das políticas públicas com a perspectiva de gênero. Correto? Então, é um momento já mais avançado, né? Já estávamos na 4ª Conferência Mundial, eles já tinham discutido outros temas, e essa traz algumas definições importantes, e percebam que termos já mais modernos, né, como a ideia de empoderamento, transversalidade das políticas públicas, é a ideia de que uma política pública ela não é só de direitos humanos, ela tem que ser transversal, ela passa por todas as áreas, né, ela é diluída em diversas áreas, e isso é muito mais efetivo do que termos uma política hermética, fechada. Então, isso consta realmente da discussão que foi feita nessa conferência, está correta a letra A. Letra B, estabelece 12 áreas de preocupação sobre os direitos de mulheres e meninas, dentre eles,
mulheres e conflitos armados e mulheres no poder e na liderança. Está correto? Na apostila eu destaquei isso para vocês, não é? Esses 12 pontos, essas áreas de preocupação, e dentre elas realmente consta mulheres e conflitos armados, mulheres no poder e na liderança. Peguei aqui temas menos óbvios, né? Porque dentre essas 12 áreas, nós temos algumas que são muito óbvias, como a discussão do direito à saúde, mas aqui peguei pontos que não são tão óbvios. Reforcem isso, acho importante vocês terem uma ideia geral do que tratou esse encontro e o documento que é dele resultante. Letra C, a Declaração de Pequim prevê o direito de todas as mulheres de controlar todos os aspectos de sua saúde, em particular sua própria fertilidade. Correto, e já foi um momento importante aqui que começamos a dar destaque para essa questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Ainda não há uma discussão fechada, definitiva, mas é uma discussão super importante, né, e que já foi feita aqui nessa ocasião. Letra D. Essa conferência foi realizada no México em 1975, sob o lema Igualdade, Desenvolvimento e Paz. Errado. Essa conferência que eu ressaltei aqui foi a primeira Conferência Mundial da Mulher, que foi realizada no México em 1975. Então, cuidado com isso. Até coloquei para vocês aqui as outras. A segunda foi realizada em 1980 em Copenhague, a terceira em 1985 em Nairobi, e a quarta, que é do edital de vocês, foi realizada em 1995 na China. Por isso que a declaração se chama de Pequim ou de Beijing. Pequim é uma nomenclatura que não se utiliza mais, atualmente os chineses usam Beijing, né? Então, se a gente quiser respeitar aí os chineses, nós devemos falar em Beijing e não mais em Pequim. Por isso, a letra D está errada, é o nosso gabarito. Letra E, os países tinham como finalidade, dentre outros, promover os objetivos da igualdade, desenvolvimento e paz para todas as mulheres em todos os lugares do mundo. Correto. Então, a errada está na letra D. Estejam atentos, principalmente à data, porque a banca pode trocar isso, tá? Fazer uma pegadinha como essa que eu fiz aqui. Questão número 2, ainda sobre o tema direito das mulheres. Considerando os documentos de proteção dos direitos da mulher, marque a alternativa incorreta. Eu, assim como a VUNESP, gosto mais de fazer essas questões assim, para seguir o perfil da banca e também para que vocês tenham mais frases certas do que erradas para estudar, não é? Letra A. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher da ONU foi ratificada com grande número de reservas pelos Estados, especialmente no tocante à igualdade entre homens e mulheres na família e na política. Está correto? Essa convenção foi adotada pela Assembleia Geral da ONU em 1979, o Brasil ratificou em 84, inclusive tinha feito algumas reservas que ele retirou em 94, depois da Constituição de 88, né? Porque nós tínhamos um tratamento diferenciado da mulher por causa do Código Civil ainda de 16, só com a Constituição de 88 é que isso foi corrigido, e em 94 o Brasil retira essas reservas. Atualmente o texto tem 189 estados partes, é um número significativo de países, mas muitos fizeram reservas especialmente na área da família e na política, porque nós temos muitos países que não conseguem assegurar igualdade às mulheres nesses setores, não é? O que, infelizmente, é muito triste. E aí vamos pensar no relativismo cultural. Isso acontece especialmente em países muçulmanos, ok? Correta, portanto, a letra A. Letra B. Destaca-se no sistema americano a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, de 1994, conhecida como Convenção de Belém do Pará, que foi ratificada pelo Brasil em 1995. Perfeito, todas as informações estão corretas, guardem as datas. Convenção de Belém do Pará é de 94, o Brasil ratifica em 95. Letra C. Segundo a Convenção de Belém do Pará, a violência contra a mulher é uma ofensa à dignidade humana e reforça a desigualdade entre homens e mulheres, sendo fundamental, portanto, eliminar a violência contra a mulher.
correto, e esse tema de combate e erradicação à violência contra a mulher vem muito explícito nessa Convenção do Sistema Americano. Também está implícito, não é tão expresso na Convenção da ONU, e depois temos até recomendações da ONU para reforçar, não é, essa preocupação, mas aqui nas Américas a Convenção já nasce com essa preocupação de combater a violência contra a mulher. Correta a letra C. Letra D. Conforme os doutrinadores, o núcleo protetivo da Convenção de Belém do Pará supera o da Convenção de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. CEDAW é a sigla que nós temos da Convenção da ONU. Está correto, isso nos chama a atenção, mas vamos pensar que a Convenção da ONU é mais antiga, né? Então, aqui nas Américas, nós já tivemos uma convenção mais nova, mais moderna, e ela já veio mais completa, inclusive chamando a atenção para esse tema da violência contra a mulher. Letra E. O caso internacional mais importante envolvendo o Brasil sobre o tema da violência contra a mulher foi o caso Maria da Penha, resolvido no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O caso realmente é o caso da Maria da Penha, mas está errado porque ele não chegou à corte, ele foi resolvido no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Inclusive, nesse caso, uma das alegações de violação é justamente da Convenção de Belém do Pará. Ao não solucionar o caso da Maria da Penha, o Brasil estaria violando a Convenção de Belém do Pará. Escrevo sobre isso para vocês também na apostila. Quem não tem apostila vai dando um jeito de revisar isso que eu estou comentando aqui, tá? Vai buscando esses textos para fazer leitura, vai verificando esses aspectos que eu estou ressaltando. Se quiser adquirir a apostila, entre em contato comigo, porque estou batendo em pontos que são importantes para revisão. Tá certo? Então, questão número 2, é errada a letra E. Questão número 2, sobre a DUDH, nossa querida Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pedi para vocês analisarem as assertivas e marcar a alternativa correta. Primeira, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um tratado internacional, por isso tem força cogente. Errado, não é tratado coisíssima nenhuma. Nenhuma corrente que você utilize dá para alegar, né? Usando nenhuma delas é possível alegar que a DUDH é um tratado. Não é. É uma recomendação que tem a forma de resolução da Assembleia Geral da ONU. Cuidado com isso. Significa que não tem força, que não tem importância? Claro que não. Apesar de ser uma recomendação, traz comandos, né? Ela vincula pelo seu conteúdo material, que é super importante. Mas em provas você vai marcar que não é um tratado, que formalmente ela não vincula como um tratado. Ok? Então, primeiro está errado. Segundo, o texto da DUDH compreende um conjunto de direitos e faculdades sem as quais um ser humano não pode desenvolver sua personalidade física, moral e intelectual. Correto, nós temos ali o básico, aquilo que é necessário para garantir a dignidade humana. Item 2, correto. Item 3. Por ser universal, é aplicável a todas as pessoas de todos os países, raças, religiões e sexos, só se admitindo a aplicação diferenciada de acordo com o regime político do país nos quais incide. Errado, não se admite qualquer tipo de discriminação, né? Então não caberia por regime político. Item 4, a DUDH consolida a afirmação de uma ética universal ao consagrar um consenso sobre valores de cunho universal a serem seguidos pelos Estados. Correto, é a nossa teoria universalista, que entra em choque com os relativistas culturais. Também coloquei sobre isso para vocês na apostila, coloquei essa discussão, que é relevante. Então, aqui na nossa questão, são corretos os itens 2 e 4. Então, resposta correta, letra C. Questão número 4. Imaginemos a seguinte situação. Essa daqui é para forçar o raciocínio, tá? A República Federativa do Brasil assina um tratado no âmbito da Organização das Nações Unidas, ONU, relativo à proteção dos direitos humanos da comunidade LGBTQIA+. A seguir, o presidente da República envia o texto para análise do Congresso Nacional. Na sequência,
Câmara dos Deputados e Senado Federal aprovam um tratado em 2 turnos de votação em cada casa, por 2/3 de seus membros e promulgam o decreto legislativo. Após, o tratado é devolvido ao presidente da República, que o ratifica e promulga o decreto executivo. Gente, eu sou boa para elaborar questões, não sou? Olha como que fica tudo muito bem explicadinho, né? Tem banca que não traz questão bonitinha assim, não. Sobre tal tratado, considerando o entendimento do STF acerca do tema, é correto afirmar. Então, eu contei para vocês o tratado. Primeira coisa que vocês têm que verificar é de direitos humanos? Sim, proteção dos direitos da comunidade LGBTQIA+. Segundo, cumpriu o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º? E aqui nesse caso, sim. O que a Constituição exige? 2 turnos nas 2 casas, com aprovação de pelo menos 3/5. Professora, mas está escrito aqui 2/3. Sim, e 2/3 é mais ou menos que 3/5. A fração é maior ou menor? É maior. Então, o quórum mínimo exigido foi alcançado? Sim. Então, esse tratado cumpriu os requisitos do parágrafo 3º do artigo 5º, vai ingressar com status de emenda constitucional. Ai, professora, como é que eu vou fazer? Eu vou saber isso? Gente, na pior das hipóteses, faça as contas. Divida 3 por 5 e divida 2 por 3. 2 por 3 vai dar mais do que 3 por 5. O mínimo foi alcançado, tá? Tem uma dica matemática para isso. Em frações, quando eu tenho os números mais próximos, 2 é mais próximo de 3 do que 3 de 5, não é? Então, 2/3 é maior que 3/5. Nunca vou me esquecer lá da 7ª série, nem é assim que fala mais, né? Mas eu adorava matemática. Então, eu desconto em vocês, mas é uma questão super legal de raciocínio que poderia muito bem aparecer. Então, já que o mínimo foi atingido, coloquei na letra A que ingressaria com status de norma legal, pois não alcançou o quórum. Errado, alcançou sim. Letra B, será incorporado com status de emenda constitucional, já que observou o procedimento do parágrafo 3º do artigo 5º. Essa é a correta. Letra C, pelo quórum de aprovação obtido, ingressará no ordenamento jurídico brasileiro com status de lei complementar. Errado. Nem temos tratado com status de lei complementar, hein, gente? Ou tem status de emenda, ou se não conseguir essa aprovação, ou se for anterior à emenda 45 de 2004, é norma supralegal. A letra D, assim como o Pacto de São José da Costa Rica, terá status de emenda constitucional no ordenamento jurídico brasileiro. O Pacto de São José não tem status de emenda, ele é de 92, essa regra nem existia, ele é norma supralegal. Letra E, como não alcançou o quórum previsto no parágrafo 3º do artigo 5º, terá status de lei ordinária federal, jamais. Nenhum tratado de direitos humanos terá status de lei ordinária federal. Ele está sempre acima dela. Ou ele consegue o status de emenda, ou terá status de norma supralegal. Tranquilo? Então, correta, letra B. Questão número 5, também sobre direitos humanos das minorias e grupos vulneráveis, agora dos idosos. Considerando a proteção internacional dos direitos humanos dos idosos, assinale a alternativa que traz um tratado internacional sobre o tema. Veja bem, não é um documento internacional sobre o tema, eu quero um tratado internacional sobre o tema. Nossa, professora, que maldade! Sim, gente, estou imaginando o pior cenário, né? E a Vunesp não poderia fazer isso? Letra A. Carta de São José sobre os direitos dos idosos de América Latina e Caribe. Está errado, porque, apesar de se chamar carta, e carta normalmente ser um tratado internacional, esse documento não é tratado, é uma recomendação. Brasil e Argentina fizeram uma proposta para a ONU, e surgiu esse documento em 2012, e vejam que interessante, é um documento da ONU, mas voltado só para os países da América Latina e Caribe, né? Mas não é tratado, é uma recomendação, é documento do soft law. Letra B, os princípios das Nações Unidas para as pessoas idosas. É um documento de 91, mas também não é tratado, norma de soft law. Letra C, primeiro documento que nós tivemos no âmbito da ONU sobre proteção de direitos humanos dos idosos, Plano Internacional de Ação de Viena sobre envelhecimento, é de 82, não é tratado, é norma de soft law. Letra D,
Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, correto? Anotem aí, por favor, essa convenção é de 2015, né? Ela foi aprovada em 2015, Brasil participou ativamente, mas ainda não ratificou, tá? Vejam que eu não coloquei na questão tratado ratificado pelo Brasil, estou falando de forma geral. Essa convenção já foi assinada pelo Brasil, mas ainda não foi ratificada por ele. Isso aqui sozinho já é uma questão de prova. Letra E, Carta Africana de Direitos dos Povos. É um tratado internacional, mas não versa sobre direitos humanos dos idosos. Eles até prevêem direito ao envelhecimento, lá nessa carta, que também é conhecida como Carta de Banjul, de 1981, Sistema Regional Africano, mas não é o que estamos procurando na questão. Eu quero um tratado específico sobre direitos humanos dos idosos. Só pode ser, letra D, Convenção Interamericana sobre Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. Certinho? Questão 6. Afirmação histórica dos direitos humanos. Marque a alternativa correta. Letra A. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, criada em 1949 após a Segunda Guerra Mundial, tem por objetivo a melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Errado, porque a OIT foi criada em 1919 após a Primeira Guerra Mundial, com previsão lá no Tratado de Versalhes, não é? Então, errada a letra A. Letra B, a Convenção de Genebra, de 1864, que inaugurou o chamado direito humanitário internacional, foi assinada por um grande número de países em todos os continentes. Errado, essa convenção realmente inaugura o direito humanitário internacional, mas é assinada por poucos países do continente europeu. É só pensar na data, né? Século XIX, e a preocupação com esse tema ainda era muito incipiente, era um assunto novo, então, participação de países europeus e poucos. Letra C. O sistema global restringe-se à Carta Internacional dos Direitos Humanos. Já está errado. O que a Carta Internacional dos Direitos Humanos forma o núcleo básico do Sistema Geral de Proteção? O sistema global se subdivide em geral e especial. Geral é a proteção que é destinada à pessoa de forma genérica, especial são todos aqueles tratados temáticos que trazem proteção de minorias, grupos vulneráveis, situações específicas como a tortura. Então, essa primeira frase já está errada. Outros tratados multilaterais sobre direitos humanos que se referem a violações específicas de direitos, tais como Convenção Internacional contra a Tortura, não são considerados partes do sistema global. Errado. Não pertencem ao sistema geral, mas pertencem ao global, porque global é formado, anotem aí, por sistema geral mais especial, ok? Letra D. O Ato Geral da Conferência de Bruxelas, de 1890, trouxe pela primeira vez no âmbito internacional a repressão ao tráfico de escravos. Correto, é criticado primeiro por ser um documento tardio, porque em 1890 até o Brasil já tinha abolido a escravidão, e segundo, porque esse documento ele combate muito o tráfico, né, a exploração, mas diz que os países que já tivessem escravidão doméstica poderiam continuar com ela. Então, é um documento que é criticado. Mas está correta a letra D. E letra E, a Constituição Alemã de Weimar, de 1919, se destaca por ser uma das pioneiras na proteção dos direitos civis e políticos. Gente, não dá para errar isso aqui. Civis e políticos, documento do século XVIII, Estado liberal. Eu jamais vou poder pegar já um documento do século XX e destacá-lo na proteção de direitos de primeira geração. Aqui nós já estamos na segunda geração, welfare state, não é? O estado de bem-estar social, são os direitos sociais, econômicos e culturais. Ao lado dessa Constituição alemã de Weimar, de 19, também merece destaque a Constituição mexicana de 1917. E no Brasil, podemos mencionar a nossa Constituição de 34, a época em que o Getúlio Vargas era considerado o pai dos pobres, né? Então, os direitos sociais vieram como direitos fundamentais desde essa época. Então, a correta letra D. Para fecharmos aqui esse primeiro bloco, questão número 7, sobre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, podemos afirmar
Onde é que eu vou estudar isso, professora? Você vai abrir o Pacto de San José, a Convenção Americana de Direitos Humanos, estudar dos artigos 34 a 51. Quem está com a apostila, capítulo 7, no 7 e no 8, nós estudamos sistema americano. Eu coloco a convenção completa para vocês, grifando os artigos, tudo que nós temos que saber sobre comissão e corte. Então, já vou chamando a atenção para essas informações que são relevantes. Letra A. A comissão foi criada em 1959 pela Convenção Americana de Direitos Humanos? Não. Não, errado. Até porque a Convenção Americana nem existia em 59, né? Ela é de 69. A comissão foi criada anteriormente pela OEA, por isso que a gente diz que é um órgão mais amplo, porque atua, além de atuar perante o Pacto de San José, tem atuação perante os países da OEA, é uma atuação bifronte, não é? Ambivalente, e ela só foi reforçada, ela teve o seu trabalho ampliado, as funções ampliadas e a sua importância reforçada com o Pacto de San José, mas não foi criada por ele. Errada a letra A. A Corte Interamericana foi criada pelo Pacto de San José. Então, cuidado com isso. Letra B, fica sediada em San José, na Costa Rica. Errado, isso é a Corte. A comissão fica sediada em Washington, nos Estados Unidos. Letra C, é composta por 7 membros de autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos. Correto. Eleitos a título pessoal pela Assembleia Geral da OEA. Também correto, lembrando que cabe uma reeleição, né, para os membros. Recentemente tivemos uma brasileira na comissão, a Flávia Piovesan, um grande nome no estudo dos direitos humanos, muito reconhecida pelo seu trabalho no cenário internacional, fez um ótimo trabalho na comissão e finalizou em dezembro de 2021 seu mandato lá na Comissão Interamericana. Na corte, nós já tivemos o grande destaque para Antônio Augusto Cansado Trindade e recentemente ingressou um outro brasileiro, um advogado, me fugiu aqui o sobrenome dele, Rodrigo, esqueci o sobrenome, mas lá nos canais eu compartilho essas reportagens para vocês darem uma olhada. Então, a letra C está correta. Letra D, os membros da comissão são eleitos para um mandato de 6 anos, admitido uma reeleição. Errado, são 4 anos. Os membros da corte é que têm mandato de 6 anos. Letra E, em casos graves e urgentes de violação de direitos humanos com risco de dano irreparável, a comissão pode recomendar aos estados que adotem medidas provisórias. Estaria correto se no lugar de provisórias eu tivesse usado a palavra cautelares. Nesses casos graves e urgentes de violação de direitos humanos com risco de dano irreparável, a comissão pode recomendar medidas cautelares. As medidas provisórias são aquelas determinadas pela corte nessa mesma situação, tá? Então, comissão recomenda medidas cautelares. Corte determina medidas provisórias. Guardem essa distinção porque é uma excelente pegadinha. Vamos fechar aqui o nosso primeiro bloco para não ficar muito longo. Daqui a pouco nós voltamos com a segunda parte da nossa correção. Até já!